Nós estamos aqui no nome dele. Hoje nós vamos fazer memória dele, lembrar do ato de amor dele, o sacrifício que ele fez por cada um de nós, né? Que através do amor dele nós estamos aqui reunidos, né? Mas o que eu estava pensando hoje de manhã, meditando hoje de manhã, é a nossa posição. Deus já fez a parte dele. A salvação está estendida. O convite não foi feito. Depende de cada um de nós ouvir a palavra, receber, aceitar e perseverar e continuar no caminho. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele não nos impõe nada e não nos força nada. Mas nós devemos buscar entendimento, buscar conhecimento, né? E tomar uma posição como filhos de Deus, como geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa e como povo adquirido. É a palavra que está no meu coração hoje. A partir de que nós ouvimos a palavra, recebemos Jesus, entendemos o propósito da vinda de Cristo, o ato de amor dele, o sacrifício que ele fez, se oferecendo, né, por mim, se oferecendo por você, o sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus, né? Então, nós temos que ter, assim, nesse momento, o que Deus fez? Salmos 2. A palavra eu já botei para o meu coração hoje. Recitarei o seu decreto, mas é a segunda parte. O Senhor me disse para mim e disse para você, nós ouvimos, nós entendemos o plano da salvação, nós recebemos na nossa vida, e nós entendemos e sabemos que nós conscientes que nós devíamos seguir esse caminho, porque esse caminho a salvação para nós. Deus falou para você e caminho hoje. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. No momento que ele gerou para mim, ele gerou a mim e gerou a você. Quando nós ouvimos, né, a palavra, nós entendemos, nós recebemos e nós tomamos a nossa decisão. Eu vou servir a Cristo, eu vou seguir a Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É como se Deus estivesse falando para mim e para você. Eu te gerei, tu és meu filho. Mas para eu permanecer no caminho, eu tenho que me posicionar no caminho. Ele me deu o livre-arbítrio, ele me deu a livre escolha, né? Ele me deu essa prerrogativa, mas eu escolho o caminho que eu vou seguir. Várias vezes ele fala, né? Esse que tem diante de vós a vida e a morte. Tem duas portas abertas, mas ele não nos obriga a escolher o nosso caminho. Nós temos essa prerrogativa de escolher o caminho que nós vamos andar, o caminho que nós vamos seguir. A palavra que está no meu coração permanece no seu coração. Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Hoje, quando nós ouvimos lá atrás a palavra de Deus, nós entendemos o propósito da salvação, por que ele veio, o propósito da vida dele. Então eu tenho que estar fazendo hoje, nós temos memória dele. Nós temos que lembrar em nós o processo que houve em nós. Né? Hoje eu te gerei. Tu és meu filho. Mas para eu não permanecer no caminho, aí eu fui lá no livro de Efésios. Quatro, 17. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Eu vim para o Evangelho, eu ouvi a Cristo, recebi a Cristo, eu tomei uma posição, tomei uma decisão. Mas para eu permanecer no caminho, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que buscar entendimento, eu tenho que buscar conhecer, eu tenho que me posicionar no Evangelho e na presença de Deus. Porque sem a presença de Deus eu não sou nada. A gente fala, vou ver salvos para sempre. Não. Enquanto eu viver aqui nesse mundo, a nossa salvação ela é diária, a nossa escolha é diária. Eu tenho que receber a Cristo todos os dias do meu vida. Todos os dias eu tenho que tomar essa decisão. Eu tenho que ter esse propósito comigo, né, de andar na presença dele. Aí, hoje eu estava estudando essa palavra aqui também. Então, 4. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Nós somos acostumados a coisa do mundo que nós aprendemos, coisas que nós aprendemos, coisas que nós temos, costumes que nós tivemos com nossos familiares, né? São coisas que a gente acreditava, né? Mas a gente tem que mudar. A gente tem que mudar nossa mente. Tem que procurar conhecer a realidade, a verdade do Evangelho, né? E digo isso, 17. E testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido,
Tem uma palavra que fala na vaidade da sua mente. No conhecimento da sua mente. Aquilo que você aprendeu, você tem que renovar. Você não tem que mais seguir os costumes que você seguia antes de você conhecer a Cristo. A sua vida hoje mudou. Por quê? Porque no dia que você conheceu a verdade, que você ouviu a verdade, que você recebeu, naquele momento nós estávamos sendo gerados novamente. Não é assim, meu filho, eu hoje estou te gerando, mas eu tenho que buscar renovar minha mente, né, no Evangelho. Porque aquilo que eu acreditava, às vezes não pode não ser a verdade que Deus quer para mim, Ele tem para mim, né? Então eu tenho que procurar renovar minha mente. 18. Entenebrecidos, entediados, cheios, não tem entendimento, né? Separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Aqui está falando dos gentios. A partir do momento que eu ouvi que eu fui gerada de novo, eu não tenho que andar como as pessoas do mundo andavam. Às vezes, como os nossos familiares, que têm esse costume, andavam também, né? Pela dureza do coração deles, pela ignorância que eles andavam também. Então, eu tenho que mudar minha mente, eu tenho que transformar, tem que haver em mim. O que é uma conversão? Eu estava indo por um caminho, estava seguindo aquele caminho. Não era errado, mas não era o certo. Não era o propósito do caminho certo. A partir do momento que eu entendi, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter o meu caminho. Eu tenho que buscar conhecer a verdade, saber o propósito de Deus, conhecer o propósito de Deus e viver o propósito de Deus. Ele tem um propósito que é para todos, né? E também aqueles que são pessoais e individuais. Então eu tenho que me encontrar no Evangelho. Eu tenho que buscar no Evangelho aqui o conhecimento. 19. Os gentios, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para a avidez, cometendo toda a impureza. No 20. Mas vós, eu e você, fomos gerados de novo. Vós não aprendestes assim a Cristo. Quando estamos aprendendo aqui no Evangelho, buscando conhecer a verdade, né? Nós não estamos aprendendo assim. Nós não devemos andar como eles andam mais. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Quer dizer, se é que nós estamos ouvindo de verdade, estamos sendo ensinados de verdade. Nós não devemos andar mais como eles andam, devemos fazer as coisas que eles fazem. Tem uma palavra que fala que é aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Porque o mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui no mundo, desfrutando essas coisas do mundo, mas não podemos amar as coisas que nesse mundo há. Muitas vezes Deus quer de nós renúncia. Porque quando nós estamos renunciando às coisas que no mundo há, renunciando do mundo, as concupiscências do mundo, os prazeres do mundo, nós estamos nos achegando mais a Deus, a Cristo. Porque nós sabemos que nós não somos do mundo, nós somos dele. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então vamos procurar conhecer o que ele tem, o propósito dele na nossa vida, o propósito para mim hoje, vamos fazer a memória dele. Qual o propósito da vida de Cristo? Qual o propósito da morte dele? O que ele quis com isso? Qual assim, a intenção dele com isso? É fazer de nós, hoje, aquele que nós que ouvimos, estamos aprendendo, entendendo, buscar sempre renovando a nossa mente e andando no caminho, buscando viver a verdade, para que a gente possa receber a vida. Aqui no 22, que quanto ao trato passado, o homem passado, o velho homem, ele fala, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem, a pessoa que eu era antes de ouvir o Evangelho, antes de entender o propósito da salvação, eu tenho que abandonar, despojar, deixar para trás. Por quê? Para que eu não possa ser envolvida de novo pelo espírito do engano. O espírito do engano que está no mundo, que está enganando as pessoas, que está enganando aqueles, igual ele fala, né? O diabo tem o poder de se transformar em anjo de luz, e se possível for, ele vendaria até aqueles que são escolhidos de Deus, né? Mas eu não posso permitir que isso aconteça comigo, você também não pode permitir que isso aconteça com você. O espírito do engano vai te enredar. Por quê? Porque você está acostumado com as coisas do mundo, você tem que se despojar do velho homem. Aquela pessoa que você era não tem que ser mais. Como você pensar, você não tem que pensar mais. Você tem que buscar renovar sua mente, buscando conhecer a verdade do Evangelho, a verdade que liberta, porque a palavra fala que a verdade liberta. Então nós temos que buscar conhecer e trazer para a nossa vida essa verdade que liberta. Principalmente no dia de hoje, para fazer memória, qual o propósito? Como eu me enquadro nisso? Como eu me entro nesse propósito de Deus? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho feito? Eu tenho que procurar me analisar todos os dias. Aí ele fala aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer? E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Que espírito é esse? O Espírito Santo que nós habitamos. O
O Espírito Santo, que a partir do momento que eu ouvi a verdade, Deus falou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Espírito Santo passou a habitar em mim, passou a habitar em você. Quantas vezes ele não falou conosco, não falou no nosso coração: não faça isso, faça aquilo. E você abafou a voz do Espírito, né? Abafou por quê? Porque na hora que você sabe, você entendeu, você aprendeu, em outra época, você tem que se despojar do velho homem. Aí ele fala no 24: vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Porque a partir do momento que eu ouvi o Evangelho, tu és meu filho, eu hoje te gerei, eu tenho que me revestir desse novo homem. Eu não tenho que ser a Eustelena que era antigamente. Eu tenho que descobrir uma nova Eustelena, eu tenho que me revestir de uma nova Eustelena. Eu nasci de novo. Eu tenho que permitir que o Espírito de Deus venha me ensinar. Como um bebê recém-nascido, eu tenho que procurar andar, conhecendo, caminhando, mas buscando sempre conhecer a verdade. E sempre procurando agradar aquele que me criou, aquele que me escolheu e aquele que me gerou de novo. Ele me gerou por quê? Com um propósito. Então eu tenho que procurar firmar nesse propósito. Essa posição na minha vida sou eu que tenho que tomar. E essa posição na sua vida é você que tem que tomar. Essa decisão na minha vida sou eu que tenho que decidir. E na sua é você que tem que decidir. Qual o caminho que eu vou seguir? Como eu tenho andado? A gente tem que meditar na nossa vida, como nós temos andado no nosso dia a dia. E pensar: será que isso tem agradado a Deus? É o propósito dele, a vontade dele, que eu viva dessa forma? Se não, que sentido teria a nossa vida? A gente vive nesse mundo, tem tudo nesse mundo, os prazeres do mundo, tudo, a gente tem tudo, que Deus nos deu para a pessoa. Mas no final, qual a minha esperança? Você tem uma esperança no futuro? Você tem uma esperança que um dia você tem uma vida eterna para receber? Sendo que você procura agradar a si mesmo, não procura agradar o seu Senhor, o seu Criador, aquele que deu a vida para você? Isso a gente tem que trazer para a nossa realidade, né? Tem que procurar meditar e analisar as pessoas, as coisas, né? Aí ele fala aqui no 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando a gente aceita Cristo, a gente tem aprendido, né? A gente tem que buscar viver a verdade. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo, nós temos que andar em unidade. Portanto, cada um de nós que estamos aqui, que somos filhos de Deus, que um dia ouviu a palavra de Deus, um dia ouviu o chamado: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós temos que sempre estar buscando ouvir a verdade do Evangelho. Nós temos que ter essa unidade como o corpo de Cristo. Por que é necessário? As pessoas estão deixando de vir à igreja. E elas estão perdendo com isso, porque elas estão deixando de se ajuntar ao corpo de Cristo. Porque no corpo aqui, às vezes um está fraco, mas o outro está forte, o outro ajuda a levantar, o outro ajuda a sustentar. É necessário essa comunhão, essa união, essa unidade. É necessário. Não é para ele, não, é para nós. Nós precisamos disso, e às vezes nós renunciamos isso, deixamos isso de lado. E quem perde com isso somos nós mesmos. Pelo que deixar mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Aí ele fala aqui no 26: irai-vos, porque às vezes a ira vem, a raiva vem, a vontade de falar as coisas vem, a vontade de fazer alguma coisa vem. Ele fala aqui, ó, irai-vos. Quer dizer, é natural que venha a ira, né? Mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira vem, a raiva vem, mas eu não posso pecar. Todos os dias, no final do dia, eu tenho que chegar para Deus: aconteceu isso, desabafar em oração. E falar para Ele: meu Pai, tira de mim isso. Que eu tenho que ser santa como Ele é santo, procurar dar em santidade. No 27, estou finalizando: não deis lugar ao diabo. Porque quando eu estou vivendo conforme a velha criatura, que eu não tenho que ser mais, porque eu sou uma nova criatura, a ira vem, a raiva vem, mas eu não posso dar lugar ao diabo. Porque quando a ira vem, a raiva vem, são oportunidades que o diabo usa para tirar o caminho da presença de Deus. Então, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque Deus falou para mim, falou para você: no momento que nós entendemos o propósito da salvação, recebemos, ouvimos e entendemos, né, o propósito para a nossa vida, resolvemos: eu vou seguir esse caminho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém? Eu deixo essa palavra para a nossa meditação. Hoje nós estamos fazendo memória dele, né? Vamos participar da ceia dele, do corpo dele, do sangue dele. Então vamos meditar na nossa vida, como nós temos andado, como nós temos feito. Por quê? Porque, ó, isso aqui é uma coisa assim, a gente não tem noção do mundo espiritual, o poder, né, que existe nisso aqui. O poder da salvação, o poder da libertação. E como eu e você hoje temos um livre-arbítrio para escolher o nosso caminho. Então Deus falou para mim, falou para você, no momento que você entendeu, que você recebeu, que você tomou sua posição. Tu
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então permaneça na liberdade com que Cristo te libertou naquela época. Vamos renovar a nossa mente, buscar o entendimento, vamos andar na unidade. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus em primeiro lugar, aos irmãos que estão aqui presentes, né, que se quiseram ouvir, e que Jesus venha falar no coração de vocês, que Ele venha preencher aquilo que está faltando e aquilo que vocês estão precisando. Porque não existe outro caminho. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É importante andarmos em unidade? É. É importante nos reunirmos? É. Porque o corpo de Cristo tem que estar reunido. Então vamos parar e meditar um pouquinho nisso. Sem cobrança, sem nada. Mas vamos deixar que o Espírito Santo nos convença. Porque Ele convence o homem do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Muito obrigada. Amém, pessoal.